Hoje a gente embarca juntos com destino a uma das cidades mais misteriosas e autênticas dos Estados Unidos. Eu tô falando de Salem, mais conhecida como a Cidade das Bruxas. Mas você conhece a história por trás desse título? Sabe de onde vem a ligação de Salem com as bruxas? E mais, será que a cidade é só sobre isso? O que tem pra fazer em Salem, afinal? Será que vale a pena visitar? Se você está planejando uma viagem pela costa leste dos Estados Unidos e está na dúvida sobre incluir ou não Salem no seu roteiro, eu acho que esse vídeo pode te dar uma luz. Aqui eu te conto mais detalhes sobre Salem e a sua história, além de informações importantes e dicas espertas que podem te ajudar caso você decida visitar a cidade. A gente vai ver onde fica Salem, como chegar até lá, qual é a melhor época para visitar, onde se hospedar, as principais atrações e outros detalhes super bacanas sobre a cidade. Então bora nesse passeio? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Então, pra gente começar, vamos dar aí um giro rápido pela história de Salem e o que faz dela tão autêntica. A história de Salem começa lá em 1626, quando ela foi fundada, e o nome da cidade vem da palavra hebraica Shalom, que significa paz. E quem visita Salem hoje em dia pode até encontrar razão para esse nome. De fato, a cidade hoje parece muito pacata, tranquila, com as ruas de pedras, as casas de madeira, um litoral sossegado, um lugar de paz mesmo, sabe? Mas nem sempre foi assim. Menos de 70 anos depois da sua fundação, no ano de 1692, quando os Estados Unidos ainda eram uma colônia britânica, Salem foi palco de uma fervorosa caça às bruxas. Um episódio terrível, lamentável, que até hoje é lembrado como sinônimo de injustiça e ignorância e que acabou ao longo dos anos fazendo a fama da cidade de Salem. Tudo começou quando duas meninas de uma família tradicional de Salem ficaram doentes e o médico da cidade, sem ter a menor ideia do que elas tinham e como resolver aquela doença, determinou que elas na verdade tinham sido vítimas de um feitiço. É importante a gente lembrar aqui que naquela época os habitantes de Salem eram ali em sua maioria colonos nascidos na Grã-Bretanha e os seus descendentes. E que lá na Europa, a caça às bruxas foi muito difundida durante a Idade Média. Então, quando essas pessoas cruzaram o Atlântico em direção ao chamado Novo Mundo, querendo ou não, elas ainda tinham essa crença, esse medo das bruxas muito enraizado nelas. Além disso, a gente está falando de uma época e de um povo muito religioso. Eles tinham essa convicção ferrenha de que tudo era divino ou sobrenatural, tudo era uma bênção ou uma punição. E para completar aí esse combo, eles viviam sob uma ameaça constante de guerras, fosse com os britânicos, com os franceses, com os nativos, além das intrigas ali entre as famílias rivais na cidade mesmo. Então tudo isso ajudou aí a instaurar rapidamente um clima de pânico e histeria na cidade. Quando caiu na boca do povo que as meninas tinham sido enfeitiçadas, tinham sido vítimas de bruxaria, as acusações se alastraram loucamente, assim, num instante. Várias pessoas passaram a ser aterrorizadas por bruxas, por figuras sobrenaturais e por aí vai. E toda essa atmosfera de medo e de desconfiança acabou sendo o cenário perfeito para que algumas pessoas oportunistas começassem a acusar de bruxaria os seus próprios desafetos. As justificativas eram ridículas, mas como já tinha ali toda aquela histeria no ar, qualquer coisa que se inventasse as pessoas passavam a aceitar como verdade. Pouco tempo depois, um tribunal com membros também bastante questionáveis foi formado em Salem para julgar esses casos de bruxaria. E para que uma pessoa fosse condenada, não era preciso ter nenhuma prova concreta, nenhuma evidência, bastavam os depoimentos dessas supostas vítimas. Em 3 meses de julgamento, o Tribunal de Salem condenou à forca e executou 19 pessoas, hoje consideradas inocentes. Tudo isso só teve um fim quando o governador acabou com o tribunal, depois que a sua própria esposa foi acusada de bruxaria. Nesse ponto, quem estava ali aguardando por julgamento foi libertado e as pessoas que tinham sido condenadas e estavam só esperando pela execução foram perdoadas. O episódio das bruxas de Salem é tido como uma das passagens de maior injustiça da história de Massachusetts, talvez de todo o país. Salem acabou ganhando fama por isso e virou a tal cidade das bruxas. Goste ou não, o turismo da cidade se desenvolveu a partir desse fato. Algumas pessoas veem isso aí como uma forma de oportunismo, de ganhar dinheiro a partir de uma passagem que é lamentável, mas uma outra maneira da gente encarar a coisa é pensar que uma visita a Salem é também uma maneira da gente conhecer mais profundamente essa história, de honrar essas verdadeiras vítimas, de descobrir os verdadeiros motivos e influências por trás dessa grande farsa e aprender para que essa e outras formas de perseguição
não se repitam nunca mais. Se você quiser saber mais sobre a história das bruxas de Salem, o livro As Bruxas, Intriga, Traição e Histeria em Salem é uma narrativa documental super completa sobre esse episódio. Um outro livro que eu particularmente amo, é um dos meus livros preferidos assim da vida, é o Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que é uma história ficcional baseada no julgamento das bruxas. Foi inclusive depois de ler Tituba, alguns anos atrás, que eu coloquei Salem no meu radar de viagens. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para esses dois livros e também para outras fontes legais onde você pode ler mais sobre esse assunto. Mas eu te falei que Salem não era só papo de bruxa, né? Então a gente também precisa lembrar que, tendo sido fundada bem lá no século XVII, quando aquela região estava começando a ser colonizada, Salem também guarda muita história e a cidade tem vários prédios e monumentos bem preservados que contam aí um pouco da história antiga dos Estados Unidos. Além disso, Salem é a cidade natal do Nathaniel Hawthorne, um dos maiores escritores americanos, cujas principais obras são A Letra Escarlate e A Casa das Sete Torres. E esse filho famoso é bem celebrado por lá, como você vai ver aí quando a gente entrar na parte sobre atrações de Salem. Apresentações feitas e fofocas contadas, agora bora pra parte prática, onde fica como chegar, quando visitar e mais informações importantes. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante pro canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Então vamos começar falando de localização e como chegar em Salem. Salem fica na costa leste dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, a aproximadamente 40 quilômetros de Boston. Geralmente a maior parte dos turistas que visita Salem faz um bate-volta a partir de Boston mesmo e é bem tranquilo. Esse trajeto de carro leva mais ou menos 40 minutinhos, ele é todo feito em estradas boas e bem sinalizadas. Chegando em Salem, existem diversas opções de estacionamento disponíveis. A gente deixou o carro no estacionamento público no número 72 da Church Street e as vagas são pagas. Você pode pagar no parquímetro ou pode baixar um aplicativo chamado Passport e fazer esse pagamento direto no seu celular. A gente pagou aproximadamente $5 por um período de 3 horas. Para quem não quiser fazer de carro, existem 3 opções interessantes. A primeira é o trem. Você pode pegar um trem na North Station de Boston e descer em Salem, numa viagem que leva aproximadamente 30 minutos e custa $8, ou seja, $16 e de volta. A segunda opção é fazer esse trajeto de balsa num percurso que é operado pela Boston Harbor Cruises e, além de ser uma forma eficiente de chegar em Salem, acaba sendo também um passeio bacana para navegar pela Baía de Massachusetts. Por outro lado, a viagem é mais longa, são 50 minutos, e também mais cara, custando a partir de $29 por pessoa por trecho. E uma terceira alternativa seria fazer esse passeio numa excursão guiada. Essas excursões levam o dia inteiro, geralmente incluem o translado, um guia profissional e o ingresso a uma ou algumas atrações, como o Museu das Bruxas. A parte boa é que você não precisa se preocupar com nada, é só sentar e ir. A parte ruim é que de todas as opções, ela geralmente é a mais cara e atualmente as saídas são só em inglês. Mas se você entende o idioma e o orçamento não é um problema para você, essa com certeza é uma opção super bacana, já que enquanto você faz o passeio, você acaba aprendendo ainda mais sobre a história de Salem com um profissional especializado. Se você quiser saber mais sobre essas excursões guiadas, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link onde você também vai ver mais detalhes e pode inclusive fazer as suas reservas. Sobre quando visitar. Bom, no geral eu diria quando você puder, quando calhar de você estar ali por perto. Vai em Nova York e vai aproveitar para dar ali uma esticadinha em Boston. Esse talvez seja um bom momento para conhecer Salem. Esse não é um destino que é chave para a maior parte dos viajantes, então não deve ser a referência base para você escolher a época da sua viagem. A não ser que você seja realmente aficionada ou aficionado por bruxas e Salem seja realmente o ponto focal do seu planejamento. Nesse caso, aí eu diria que o ideal é você programar a sua viagem para o mês de outubro, que é o mês do Halloween.
É nessa época que acontece a alta temporada de Salem, quando a cidade fica muito mais movimentada, com muitos eventos especiais e as casas todas decoradas. A gente chegou por lá no comecinho de novembro e, embora a programação especial da cidade para o Halloween já tivesse passado, as decorações ainda estavam todas lá e foi bem legal de ver essa cultura que eles têm ali de enfeitar as casas, que acontece em grande parte das cidades americanas, se não todas, mas que em Salem é ainda mais importante e também caprichado. Aí a gente passa para a questão também muito importante da hospedagem, onde ficar em Salem. Bom, como eu já adiantei lá quando eu falei sobre como chegar na cidade, Salem geralmente aparece nos roteiros só como um bate-volta e a opção mais comum é fazer base em Boston, que é uma cidade maior, mais estruturada e com um número maior de atrativos também. Foi assim que a gente fez, a gente passou 5 noites em Boston, foram 4 dias inteiros para explorar a cidade e os arredores e num desses dias a gente fez aí o bate-volta em Salem. Em Boston a gente ficou num hotel chamado Harborside Inn e foi um achado bem legal. Boston não é uma cidade barata para se hospedar e levando em conta ali a média de preços da cidade e a localização excelente do hotel, o custo-benefício foi bom. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar uma lista de hotéis que eu considero bem bacanas em Boston, incluindo o hotel que a gente ficou. E como é que a gente preenche o roteiro em Salem? O que tem para ver lá? Bom, se você gosta de história, se tem curiosidade de saber como era a vida em Salem há séculos atrás, uma boa maneira de começar a sua visita pela cidade é procurando pela chamada Salem Heritage Trail, que pode ser traduzida como a Trilha do Patrimônio de Salem. Essa rota é identificada por uma linha amarela traçada no chão e passa por alguns dos principais pontos turísticos de Salem através de mais de 400 anos de história. Essa rota foi criada na década de 80 e o objetivo era servir como uma trilha de caminhada autoguiada para os turistas ali conhecerem os pontos históricos da cidade por conta própria, a exemplo da Freedom Trail de Boston, sobre a qual eu já contei lá no vídeo sobre o que fazer em Boston. Dentre os atrativos pelos quais a Salem Heritage Trail passa, a gente pode destacar a Old Town Hall, que é a antiga prefeitura da cidade, esse prédio que você está vendo aí no vídeo e que foi construído em 1799. Na frente dele fica a chamada Derby Square, que é uma praça bem movimentada que recebe vários eventos ao longo do ano, como o Festival de Jazz de Salem e também o Mercado de Pulgas da cidade. Outro ponto bastante importante dessa trilha é o East India Marine Hall, um prédio de 1825 que foi inaugurado por um grupo de capitães e comerciantes de Salem. Salem foi uma cidade portuária importante naquela época e esses cidadãos que acabavam navegando por várias partes do mundo começaram a colecionar os objetos que eles coletavam ali durante as viagens e fundaram então esse espaço para exibir essa coleção numa espécie de embrião do que hoje a gente entende como um museu. Ao longo dos anos essa coleção foi crescendo, outras organizações e instituições se juntaram ali a esse grupo e hoje esse espaço é a sede do Peabody Essex Museum, que tem mais de 840 mil objetos no acervo e é considerado o museu mais antigo ainda em funcionamento nos Estados Unidos. E ainda nesse clima náutico, mais um ponto fundamental da trilha é o Sítio Histórico Nacional Marítimo de Salem. Essa é uma região com mais de 13 hectares que abriga 12 atrativos históricos ao longo da orla de Salem. Um deles é a réplica do navio Friendship, um navio mercante de 1797 que era usado ali no comércio das Índias Orientais e que foi capturado pelas tropas britânicas durante a Guerra de 1812. Fica ali também a Alfândega de Salem, que é um prédio que na época que foi construído, no começo do século XIX, era super imponente e que é lindo até hoje. Já saindo da trilha do patrimônio de Salem, mas ainda falando sobre edifícios importantes para a história da cidade, a gente fala da Daniels House. Essa é uma das mansões mais antigas de Salem, ainda de pé. Ela começou a ser construída em 1667, antes até do julgamento das bruxas. Hoje ela é uma pousada e uma espécie de museu com passeios interativos que mostram como era a vida em Salem lá no século XVII. Agora, por falar em bruxas, bora passar para esse tema? Como eu falei lá no começo do vídeo, Salem se desenvolveu turisticamente muito a partir da sua ligação com as bruxas. E hoje a cidade é recheada de lojas e atrações que se valem de tudo que é misterioso, sobrenatural. Então a gente vai encontrar por lá muitos museus sobre monstros, sobre piratas, museu de cera das bruxas, enfim, tem de tudo. Em algumas dessas atrações você vai ver ali uma perspectiva mais caricata, digamos assim, e em outras você vai perceber um conceito mais sério, mais documental sobre a questão das bruxas. É o caso, por exemplo, do Salem Witch Museum. Esse museu existe desde 1972,
numa antiga igreja, e eles dizem que a missão deles é ser ali a voz das vítimas da perseguição às bruxas. Então eles têm duas apresentações, uma mais focada na história ali do julgamento de Salem e outra que conta a história das bruxas ao longo do tempo, desde a perseguição europeia. Essas apresentações são feitas com efeitos de luz, bonecos em tamanho real, narração, geralmente em inglês. Eles até fazem em outros idiomas, mas infelizmente o português não tá nessa lista. Esse pode ser um passeio bem interessante para quem quer aprofundar mais nesse episódio. E para fechar com chave de ouro esse passeio pela história das bruxas, eu acho fundamental uma visita rápida também ao chamado Memorial do Julgamento das Bruxas, que é como uma praça cercada por muros de granito, nos quais a gente vê 19 bancos, cada um deles homenageando uma das vítimas. Ali estão os nomes e as datas da execução de cada uma das pessoas que foi condenada durante os julgamentos. E tem também a estátua da Samantha Stephens, a bruxa mais famosa da televisão. Se você é geração Z, talvez você não conheça a série A Feiticeira, mas essa foi uma série americana que fez muito sucesso, não só lá, mas aqui no Brasil também, que passou na televisão durante as décadas de 60 e 70. A estátua é feita em bronze, tem mais de 2 metros de altura e é uma reprodução da Elizabeth Montgomery, que foi a atriz que interpretou a Samantha. E ela foi criada não só porque a Samantha era a bruxa mais famosa da TV, mas também para celebrar os 4 episódios que foram gravados na cidade e que ajudaram aí a apresentar Salem para um número maior de pessoas e aumentar essa visibilidade turística da cidade. E ainda sobre o que fazer em Salem, eu deixei para falar no final sobre The House of the Seven Gables. Lembra que eu contei lá no início que Salem era a cidade natal de um escritor americano muito famoso? Pois bem, a chamada The House of the Seven Gables foi a casa que serviu de inspiração para o Nathaniel quando ele escreveu o livro de mesmo nome, um dos livros mais famosos dele. Hoje ela é aberta à visitação e bem pertinho dela, no mesmo terreno, está também a casa onde o escritor nasceu. Para quem gosta de literatura, para quem já leu A Casa das Sete Torres, como o livro foi traduzido no Brasil, essa é realmente assim uma cerejinha no bolo da visita a Salem. E ainda sobre o Nathaniel, ele trabalhou durante um tempo na alfândega de Salem, aquele prédio imponente que a gente já viu quando falou do sítio histórico marítimo, lembra? No texto de introdução da Letra Escarlate, que é o livro mais celebrado dele, ele fala muito sobre esse período que ele trabalhou na alfândega, fala do prédio, então esse também foi um outro ponto que sou apaixonada por literatura, amei conhecer. E como uma última dica para o seu dia em Salem, bem em frente da The House of the Seven Gables, você vai encontrar essa lojinha de fachada amarela que você está vendo no vídeo. Ela é considerada a empresa de doces mais antiga dos Estados Unidos e vende os doces mais antigos também. Eles se chamam Gibraltares, foram criados lá em 1806 e até hoje são feitos seguindo a receita original. Eu comprei, experimentei, achei que parece ali um torrãozinho de açúcar com limão e hortelã. Não é o meu sabor preferido, mas valeu a pena pela raridade da coisa, para ter aí mais uma experiência inusitada na conta, sabe? Se você for lá experimentar o Gibraltar, depois volta aqui nos comentários para me dizer o que você achou. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, mas eu espero que esse vídeo sobre Salem tenha sido útil no planejamento da sua viagem. Se você quiser continuar maratonando o canal, a gente já tem outros vídeos sobre essa mesma viagem por aqui que podem te ajudar. Todos os links vão ficar na descrição bem aqui embaixo. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem, então um beijo e até a próxima!